Parlamentares democratas são presos em Nova York durante protesto contra o ICE. Na Califórnia, uma lei inédita proíbe agentes federais de usarem máscaras em operações. E na ONU, todos os olhares voltados para Lula e Trump. O que esperar de um possível encontro frente a frente entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos? Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional. Também na plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Aproveita, se inscreva agora mesmo, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Mais de uma dezena de legisladores democratas de Nova York, incluindo o controlador municipal Brad Lander, foram presos na última quinta-feira, dia 18 de setembro, no edifício federal da 26 Federal Plaza, em Manhattan. Eles protestavam contra a política de deportações em massa do governo Trump e tentavam inspecionar celas do Serviço de Imigração, o ICE, após uma ordem judicial que exigia melhoria nas condições sanitárias e redução da superlotação. Confrontados com portas trancadas e acusações de obstrução, os parlamentares afirmam que imigrantes estão sendo detidos por períodos superiores ao permitido pela lei dos Estados Unidos. Um novo centro de detenção de imigrantes no Fort Bliss, no Texas, já abre sob fortes críticas. Chamado de Camp East Montana, ele começou a funcionar no final de agosto, mesmo estando em construção quando os primeiros imigrantes chegaram. A estrutura ainda era um canteiro de obras. Reportagens do Washington Post, do El Paso Times e da AP News apontam que o contrato para construção e operação foi orçado em cerca de 1,2 bilhões de dólares, com previsão de abrigar até 5 mil pessoas. Especialistas alertam para a violação do padrão federal de segurança, saúde e acesso legal. O governo afirma que todos os detentos têm atendimentos médicos, refeições e acesso a advogados. As denúncias dividem opiniões em meio a um debate sobre os direitos humanos e a imigração nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou na última sexta-feira uma ordem executiva que muda drasticamente as regras para os vistos de trabalho H-1B nos Estados Unidos. Desde domingo, dia 21 de setembro, as companhias que contratarem estrangeiros com alta especialização, normalmente da área de tecnologia, terão de pagar 100 mil dólares por ano para cada novo visto H-1B emitido. Também foi criado o Golden Card, o caminho para a cidadania para quem desembolsar até 1 milhão de dólares. As medidas geraram dúvidas e quem já está com visto H-1B e está nos Estados Unidos terá que pagar? Essa foi uma das perguntas. Será que o responsável pela taxa do empregador ou do empregado? Grandes empresas de tecnologia como a Amazon, Google e Meta ainda não se manifestaram oficialmente sobre isso. Antes que as mudanças entrarem em vigor à meia-noite do horário da costa leste dos Estados Unidos no dia 21, estrangeiros com visto H-1B fora do país foram alertados para retornar, se quiserem evitar a cobrança desta taxa no visto. E ainda falando sobre a repercussão do visto H-1B, essa nova norma que gerou aí um choque entre profissionais indianos e até gerou cancelamento de voos após os passageiros desistirem de embarcar, já estando dentro do avião. Confira. Ladies and gentlemen, it's the captain speaking. Due to the current circumstances, obviously, that are unprecedented for us here at Emirates, we are aware that a number of passengers do not wish to travel with us, and that's perfectly fine. All we ask is that if you wish to offload yourself. O incrível é que isso aconteceu dentro do avião antes de decolar.
Inclusive, esses passageiros, muitos deles foram alertados pelas empresas, os empregadores, e pelo capitão do avião, o comandante, que disse que quem quisesse desembarcar não teria problema nenhum. Inclusive, especialistas advertiram sobre os impactos na tecnologia e na economia, sobretudo no Vale do Silício. Reações imediatas já pressionam investidores e empresas de TI. Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos decidiu que o governo de Donald Trump não pode revogar o programa Temporary Protected Status, o TPS, que beneficia cerca de 600 mil venezuelanos. A corte considerou que a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, ultrapassou a sua autoridade ao tentar encerrar esta proteção. Se confirmado, esse cancelamento poderia levar a deportações indevidas, separações de famílias e perda de trabalho para muitos que dependem do TPS para viver legalmente nos Estados Unidos. Registros contratuais revelam que o ICE, o órgão de imigração dos Estados Unidos, desembolsou cerca de 78 milhões em setembro para adquirir um robô da empresa canadense Icor Technology. Segundo documentos, o equipamento tem capacidade de abrir portas com o braço mecânico, subir escadas e, em operações de batida, lançar dispositivos de fumaça ou gás de pimenta. De acordo com o fabricante, o robô pesa 29 quilos, possui câmera grande angular, braços rotativos para manusear maçanetas e pode ser equipado com sistema de gás para obscurecer ambientes em entradas táticas. A Icor, fundada em Ottawa em 2005, foi comprada em 2024 pelo grupo americano Cadre Holdings e já fornece para forças de polícias nos Estados Unidos. Em pelo menos 40 outros países também já tem essa tecnologia. O governo da Califórnia, Gavin Newsom, sancionou a lei que veda agentes federais e autoridades locais, incluindo agentes do ICE, o uso de máscaras ou qualquer cobertura que oculte suas identidades durante operações oficiais, salvo em casos específicos como agentes disfarçados ou uso tático obrigatório. A nova norma, chamada de Secret Police ACT, sobre o número de 627, é considerada inovadora nos Estados Unidos por buscar mais transparência no trabalho policial e controle de abusos. Mas há fortes expectativas que o governo federal questione a constitucionalidade da lei. Os estados geralmente têm jurisdição limitada sobre agentes federais. Vamos continuar acompanhando o desdobramento desta notícia. Em Washington, uma nova ordem do governo Trump impôs severas restrições à imprensa que cobre o Pentágono. Agora, jornalistas credenciados deverão assinar um termo prometendo que nenhuma informação, mesmo não classificada, será divulgada sem aprovação oficial. Quem desobedecer pode perder o acesso ao Departamento de Defesa. A medida, revelada em um memorando de 17 páginas, assinada pelo secretário de Defesa Pete Hegseth, é vista por críticos como uma grave ameaça à transparência e à liberdade de imprensa. Fontes jornalísticas alertam: se o público só tiver acesso ao que o governo autoriza, quem fiscaliza, o poder federal, ficará silencioso. Uma corte federal da Flórida rejeitou a ação por 15 bilhões de dólares movida por Donald Trump contra o jornal The New York Times, alegando difamação. Segundo o juiz Steve Merday, o processo, com 85 páginas, não segue normas legais e está repleto de trechos irrelevantes, louvor excessivo ao presidente e ataques públicos que não têm nada a ver com o mérito da acusação. O tribunal deu 28 dias para que Trump reformule a ação e, desta vez, com no máximo 40 páginas. O New York Times classificou o processo como uma tentativa de intimidar a imprensa independente nos Estados Unidos. Num evento classificado como de segurança máxima pelo presidente dos Estados Unidos, mais de 90 mil pessoas se reuniram no último domingo no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, para o funeral do influenciador trumpista Charlie Kirk, assassinado no último dia 10 de setembro. O presidente Donald Trump prestou homenagens emocionadas, chamando Kirk de mártir da liberdade e exortando seus apoiadores a seguir o seu exemplo. Sua viúva, Erica Kirk, falou de fé, coragem e perdão. Palavras que soaram fortes no momento de luto, mas também de mobilização da política conservadora nos Estados Unidos.
O governo dos Estados Unidos anunciou sanções sobre a Lei Magnitsky contra Viviane Bárqui de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF do Brasil. A medida expande as punições já aplicadas em julho contra o ministro, por acusações de violação dos direitos humanos, como censura e uso político da justiça. A Lei Magnitsky permite congelar bens e proíbe a entrada nos Estados Unidos de pessoas consideradas envolvidas em abusos graves. Inclusive, tem sido chamada de pena de morte financeira. Brasília reagiu. Autoridades veem risco de soberania e ao princípio da separação dos poderes em jogo. Amanhã, na verdade, já começou, né? Não oficialmente com os discursos, mas amanhã a Assembleia Geral da ONU de 2025 será palco do primeiro encontro, mesmo que informal, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, desde o início da nova crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, com sanções americanas, tarifas de 50% aplicadas e produtos brasileiros e acusações de ingerência. A tensão subiu apesar de não haver reunião bilateral marcada. Há uma expectativa de que um diálogo nos corredores da ONU ou de encontros paralelos possa abrir uma trégua ou agravar ainda mais a disputa do Brasil com os Estados Unidos. E agora chegou a hora de darmos aquela olhada, aquela checada do que é manchete nas capas dos jornais brasileiros aqui nos Estados Unidos. O diretor já vai colocar aqui na tela, capa do jornal Brazilian Times de Massachusetts, comunidade se mobiliza em apoio a professor e pastor brasileiro preso pelo ICE em Massachusetts. Nós falamos sobre isso aqui, ainda continua repercutindo bastante. Justiça nega fiança a brasileiro preso por agente de imigração em Massachusetts, que é o esposo daquela página futrica, né, que faz aquela confusão toda. Isso está também um destaque brasileiro, agora adora essas confusões. Diretor, vamos para a próxima capa, diretor? Vamos lá, bota a próxima capa aí. Esse é o Brazilian Times da Flórida. Fala aqui que 500 soldados da Guarda Nacional do Texas chegaram ao El Paso para reforçar a segurança na fronteira. Consulado Geral do Brasil em Miami promove primeiro café Miami Tech para fortalecer a inovação entre Brasil e a Flórida. Idoso de 90 anos é preso pela segunda vez por alimentar moradores de rua na Flórida. Olha que coisa, né? Esse é o destaque aí do jornal Brazilian Times lá da Flórida. Olha, vamos ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu vou fazer aquele pedido que eu gosto de fazer a vocês, só vocês. Vocês estão gostando do nosso jornal Agenda 47, com notícias aí do seu interesse, que você fica por dentro do que acontece aqui nos Estados Unidos? Então, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa um comentário e o melhor, ative, o sininho das notificações para que você seja alertado para entrar aqui um vídeo novo, chegar um vídeo novo e você fica aí por dentro de tudo que acontece. Vamos ficando por aqui. Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui com o Jornal Brasil News, trazendo as últimas atualizações do Brasil, do mundo e também dos Estados Unidos. Até mais!